Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho, inscrito, inscreva-se, confirma a tua inscrição. Hoje tem transmissão aqui no canal, Grêmio e Vasco, um super jogo, 2 horas antes do jogo, o nosso pré-jogo, depois do jogo e o pós-jogo também. Então confirma aqui embaixo a tua inscrição, deixa o like também no vídeo, habilite o sino das notificações para todos os vídeos, ajude o canal Vasco Connect a continuar crescendo a cada dia mais falando de Vasco, beleza? Antes de falar os assuntos do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é parceira aqui do canal Vasco Connect, é patrocinador oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também, tá certo? A Betfair que lançou mais uma super promoção para esse jogo de hoje do Vasco com o Grêmio, ó. Tem 2 links fixados aqui embaixo, tá? O primeiro, no momento da sua inscrição, e também no momento do seu primeiro depósito, você ganha um bônus de até R$ 600 de presente. É isso mesmo, para você estar se divertindo com muita responsabilidade. O segundo, para o jogo hoje do Vasco e Grêmio, se o Vasco marcar um gol, a Betfair está pagando, gente, simplesmente 4,0. O que significa isso? Se você fizer uma aposta mínima de R$ 1, você ganha 4. Se você apostar, um exemplo, R$ 10, você ganha 40. Se o Vasco fizer 2 gols, 80, e por aí vai embora. Então, vá lá na Betfair. Ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o Vasco da Gama também, claro, o canal Vasco Connection, corre lá, é por tempo limitado essas promoções, super promoções da Betfair junto ao canal e junto ao Vasco, nosso Vasco da Gama também, tá certo? Aqui vamos falar do jogo, um jogo que preocupa, mas a minha maior preocupação, tá? A minha maior preocupação é desse cara aí que tá na capa, Renato Gaúcho, que eu respeito, tá? Só que o Renato Gaúcho, ele reclamou a semana inteira da arbitragem. E para quem não sabe, o Vasco foi muito prejudicado nesse campeonato mais uma vez, tá? O Vasco foi um dos clubes mais prejudicados pela arbitragem, tá? Nesse campeonato brasileiro mais uma vez. E aí, a postura do técnico Renato Gaúcho coloca pressão no CNM, presidente da comissão de arbitragem da CBF, pressiona a arbitragem do jogo um todo, e eu fico muito preocupado, porque o Vasco já é prejudicado. O VAR do jogo de hoje é o Guarizo, repetindo figurinha carimbada. E hoje é o dia do jogo, eu tenho que levantar essa bola aqui. Eu tenho que levantar esse assunto. E nós temos que protestar contra esses absurdos das arbitragens contra o nosso Vasco. Então, toda a comissão de arbitragem hoje, do jogo Grêmio e Vasco, na Arena Chapecó, que vocês apenas façam o normal, que é apitar o jogo sem erros, sem covardias com o Vasco. Essa é que é a grande realidade. Esse é o desejo do torcedor vascaíno. O torcedor vascaíno não quer ser ajudado por árbitro A, por árbitro B. Eles querem apenas uma arbitragem honesta e uma arbitragem limpa no campo de jogo. Tá certo? Quem apoia esse protesto, sobe o like aqui embaixo, se inscreve aqui embaixo no canal, tá certo? Gente, especulado no Vasco, o atacante Michael chega a um acordo para rescindir o seu contrato com o Al Hilal. Olha, o Michael vai ficar livre no mercado, tá? Vai ficar aí de bobeira, vai ser realmente uma negociação só por salário. Sabemos que outros clubes, como Flamengo, Corinthians, São Paulo, também querem o jogador. Corinthians eu não me preocupo. Sabe por que eu não me preocupo? Porque jogadores vão para o Corinthians e não vão receber. Há um tempo atrás, as pessoas aqui, o Matias Rojas estava sendo especulado no Vasco, não sei o quê. Falei, gente, Matias Rojas vai para o Corinthians e não vai receber. O que deu? Saiu, entrou com ação na FIFA para sair do Corinthians. O Corinthians não tem dinheiro. Tá ferrado, fechou o patrocínio. São patrocínios, na minha opinião, ilusórios e mentirosos, tá? Então, Corinthians eu não me preocupo. O salário do Michael é um salário muito alto. O nosso rival, o Flamengo, é realmente, se quiser contar com o jogador, vai desembolsar uma grana bem alta. O Vasco trabalha com a seguinte questão. Para oferecer um salário que é alto, né, já é alto do Michael, o Vasco vai precisar limpar, tirar um pouco jogadores que não serão utilizados do elenco. Vai ter que fazer aí uma lista, dispensar jogadores, emprestar jogadores, se livrar de salários altos, né, que foram feitos de maneiras absurdas por alguns irresponsáveis do passado, salários para jogadores assim, jogadores normais, ganhando na casa dos 600, 700, 800 mil reais. Então, o Vasco, o caso do Galdames,
ganhando 700 mil reais por mês e nem banco é. Por opção técnica ficou fora de mais um jogo. Então, realmente, coisas assim, nojentas que fizeram com o Vasco no passado recente. Daí, dito isso, Michael é um grande jogador. O Vasco tem sim interesse no jogador. Na minha opinião, se o Michael chegasse hoje no Vasco, ia chegar para resolver o problema ali no ataque, tá? Porque é esse jogador veloz, rápido, sabe fazer gols, jogador brigador, jogador de... Não é carioca, não, tá? Jogou no Flamengo, mas essa história aí é Flamengo, não sei... Não, vamos parar com esse mais. E mesmo se fosse, existe um querer, existe o lado profissional. A gente precisa parar com esse mais também, tá? Então, situação, Michel, existe um interesse, o salário é muito alto, mas o Vasco está no negócio. O Vasco, se não fez, vai fazer uma proposta. E eu acho também que o Vasco, Pedrinho, com todo respeito, tem que dispensar jogadores logo, tem que encontrar uma solução mais rápido possível para diminuir esse elenco e qualificar, contratando jogadores como o Michael, entre outros jogadores, tá certo? Então, é uma informação importante, já que o Michael vai rescindir o contrato dele com o Al Hilal. Vai ficar de bobeira no mercado, é o momento do Vasco chegando, tá certo? Gente, agora sim, vamos falar... deixa eu falar aqui do plano de sócios, porque o Vasco passou da casa dos 58 mil sócios, né? Ultrapassando o Botafogo, ultrapassando o Fluminense. Eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Colando no Botafogo, na realidade. O Botafogo tem cerca de 60 mil sócios. Ultrapassar o Fluminense é fácil, em tudo. A torcida do Vasco é a primeira colocada no plano de sócios disparada. O Vasco, se entregar, realmente é um time decente, é uma motivação para o torcedor, que paga a conta toda vez e não recebe de volta. Nesse momento, Pedrinho vem entregando jogadores como Coutinho, mantendo um Payet, segurando um Verratti, segurando jogadores importantes, deixando os salários em dia, o clube em dia para seguir em frente. Isso tem sido muito importante, tá? E isso tem sido um combustível a mais para o torcedor virar sócio. Podem ter certeza do que eu estou falando, tá? Então, o Vasco vai chegar a essa marca de 100 mil sócios aí, podem ter certeza que eu tô falando aqui. Vamos associar, vamos ajudar. Tá? O Vasco merece isso, o nosso Vasco merece isso, e o Pedrinho, junto com o Felipe, entre outros, também merecem, por tudo que eles fizeram já pelo Vasco, por conta da reforma de São Januário, o retorno do Coutinho, entre outros movimentos que o Pedrinho fez dentro de São Januário, e estamos juntos, colados, fechados com o Pedrinho, né, literalmente, tá certo? Então, parabéns ao torcedor vascaíno, que a cada dia mais associa, alavanca esse plano de sócios do Vasco. Bom, gente, na minha opinião, o Vasco fecha o turno hoje, né? O Vasco terminou o turno com 18 jogos. Então, o Vasco completa 19 jogos hoje no turno. Um jogo a menos, que é aquele jogo que foi adiado do Cuiabá, né? Que seria no meio de semana. O Cuiabá teve compromisso pela Sul-Americana. O Vasco chega hoje, no jogo de hoje, aos 19 jogos, e daria aí um primeiro turno do Vasco. O Vasco hoje é o 11º colocado, podendo chegar à 8ª colocação. Caso o Vasco vença o jogo de hoje com o Grêmio, o Vasco pode pular ali para a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, já é zona de pré-libertadores, aí já começa a enxergar o G4, de mais perto, mais próximo, e o Vasco tem condições de fazer, na minha opinião, tal coisa. Você que acredita no Vasco, na Libertadores ano que vem, deixa o like no vídeo, confirma a inscrição aqui embaixo. Então, assim, eu acredito, sendo sincero com vocês. Então, é um jogo complicado contra o Grêmio, é um jogo na Arena Chapecó, na minha opinião também, é um estádio neutro, porque o Grêmio também não é acostumado a jogar na Arena Chapecó. O que o Grêmio fez? Pediu a mudança do estádio, poderia jogar em outros estádios, por quê? Lá tem uma concentração maior de gremistas, né? Mas o torcedor vascaíno está presente também, tá ligado, tá atento, e a torcida do Vasco é gigante no Brasil inteiro. Onde o Vasco está, vocês viram no aeroporto ontem, a chegada do Vasco, em Chapecó, muitos torcedores do Vasco. Então, torcedor do Vasco podem ter certeza que vai estar em peso na Arena Chapecó também, tá certo? Então, assim, gente, é um jogo difícil, o Grêmio é um grande adversário, tá na zona de rebaixamento, mas é um adversário duro, brabo de jogar contra. O Vasco vai precisar se desdobrar dentro de campo e o Vasco vai contar hoje com um reforço, com 2 reforços, na verdade, muito acima da média. Há 3 anos atrás, antes de falar do provável Vasco, há 3 anos atrás, gente, você imaginava Coutinho e Payet como opções no Vasco? Ontem eu fiquei pensando nisso. Há 3 anos atrás, o Payet no Olympique de Marseille. Coutinho lá no Bayern, no Liverpool, no Barcelona. Eu fiquei no Aston Villa. Eu fiquei observando e pensando, falei, caramba, o Vasco com poucos... uma movimentação, assim, claro, tem muita grana envolvida, mas
temos um bom time, sim. Ontem algumas pessoas aqui, que bom time. Não tem, o Vasco não tem um bom time. Eu não troco nenhum jogador, tirando a zaga, eu não troco nenhum jogador do Vasco, do meio campo para frente, com nenhum dos nossos rivais, eu deixo os caras que estão no Vasco. Porque, na minha opinião, eles são superiores aos nossos adversários. Verratti, melhor centroavante do Brasil. Um dos artilheiros do campeonato. Tá? Coutinho e Payet, dispensa comentários. Pode levantar qualquer um meia aí do futebol brasileiro. A qualidade desses dois é absurda. Lucas Piton, melhor lateral esquerdo do Brasil. Paulo Henrique, entre os melhores, tá? Laterais direitos do Brasil também. Você olha aí pro futebol brasileiro, quem é o destaque na lateral direita? Você não encontra. Matheus Carvalho tá jogando fino da bola na cabeça de área. Volantão ali com muita qualidade nessa área de bola. Ah, não, porque é do Flamengo, porque é do Palmeiras. Tem mais valor? Eu vou valorizar minha casa. O Matheus Carvalho tá jogando muita bola. E o Hugo Moura, como primeiro volante, começou a jogar também. E aí é uma preocupação com a arbitragem, né? Porque o Hugo Moura é um jogador que chega firme. Um jogador de chegada. Essa é que é a grande realidade. Então a gente precisa ficar atento e ligado na arbitragem. Tá? Então não troco. Eu acho que nós temos um bom time, sim. O Vasco precisa contratar, sim, um jogador, um zagueiro, né? Já que perdemos o nosso melhor zagueiro por um tempo aí, né? O João Vitor. E corrigir o sistema ali da defesa, só. O nosso goleiro é gigante. Léo Jardim agarra demais. Tá? Então vamos passar aqui as prováveis escalações. Então, só para finalizar, o Vasco tem um bom time, sim. Tem um bom time, sim. E o Vasco está formando o elenco. Já tem, Souza já está à disposição, Alex Teixeira também. Temos grandes jogadores, meninos da base, Paulinho Jair fora, Estrela fora também. Então nós temos um bom time, sim. E outra coisa, com opções já no banco de reservas. Tá? Eu consigo enxergar um futuro bom para o Vasco. Eu, Eduardo, eu. Deve ser porque eu sou muito positivo, né? Algumas pessoas, infelizmente, não. Isso aí não é pessoas... Ah, Eduardo, isso aqui é minha opinião. Não é opinião, não. São pessoas que perseguem o Vasco. Podem reparar, gente. Tem gente que persegue o Vasco. Que tá sempre tudo ruim. Nada tá bom. Essa é que é a grande verdade. Dito isso, as prováveis escalações. Grêmio e Vasco. Gente, que nomezinho desse goleiro do Grêmio, hein? Jesus amado. Marchessin, o nome do goleiro do Grêmio. No gol, João Pedro, Rodrigo Eli, Gemerson e Reinaldo. Aí no meio campo do Grêmio, Vila Sante, bom jogador, Dodge, bom jogador, e Cristaldo, né? Cristaldo e Edenilson. No ataque, o senhor Palhaçadinha, que é o Soteldo, e o Pavão, técnico Renato Gaúcho. Eu falei sobre o Soteldo ontem porque é um jogador rápido, Palhaçadinha porque ele fez aquela palhaçada o ano passado com o Vasco lá no Santos ainda, né? Tomara que hoje ele não invente as bobeirinhas dele. É um grande jogador, mas tem que respeitar os adversários. É um grande jogador, mas não respeita os adversários. Isso aí não é futebol arte, não. Isso é abuso. Futebol arte é drible, é caneta, é lençol. Não, ele sobe na bola, ele faz gracinha, aí vai tomar banda mesmo, vai tomar um chega-fio. Por isso que eu falei, Léo, atenção, você que é o zagueiro mais rápido do Vasco, você que é o cara mais firme do Vasco, você tem que chegar duro em cima dos caras. Pô. Tem que chegar a levantar a bola. Não é maldade com o jogador adversário, não. É chegar firme. Zagueiro marca duro, tipo o estilo Odivan. Pega os tapes do Odivan. Como é que ele fazia, meu irmão? Ele levantava a grama, bola, adversário. Aqui não. Vem fazer gracinha aqui não. Zagueiro é assim, compadre. Zagueiro, o Rodrigo. Mauro Galvão é muito acima. Então, enfim, você jogar 30% do que o Mauro Galvão jogou, você vira craque. O Mauro Galvão foi o melhor zagueiro da história do Vasco, na minha opinião. Que eu vi jogar foi o Mauro Galvão. Tá certo? Então, essa é a provável escalação do Grêmio. Tem que ficar atento aí com o jogador Soteldo, na minha opinião. Provável time do Vasco. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon Léo, lateral esquerdo, Lucas Piton. Meio campo com Hugo Moura, Matheus Carvalho e Coutinho. Esse é o time titular, né? No ataque aí uma surpresa, Emerson Rodrigues, David e Verratti. O Emerson Rodrigues é um jogador de muita velocidade. O Grêmio hoje tem um desfalque importante, que é do Pedro Jeromel. Então, o jogador Emerson Rodrigues joga... Eu achei melhor ele pela ponta esquerda. Ele vai atuar na ponta direita no lugar do Adson. Quem atua na ponta esquerda hoje é o David mais uma vez. E o zagueiro do Grêmio aqui, Rodrigo Eli, é o reserva, né? O Rodrigo Eli é o reserva do Grêmio. Então, é um jogador que atua ali pelo lado esquerdo, lado do Emerson Rodrigues, tem muita velocidade. O Rodrigo Eli é um zagueiro mais lento, mais cadenciado, assim como o Gemerson também, né? Então, assim, são dois zagueiros lentos. Se o Emerson Rodrigues souber explorar bem essa velocidade, habilidade, que ele é um jogador que tem habilidade, o Vasco tem como ele ganhar esses duelos aí
dos zagueiros do Grêmio, assim como o David também. O David é um jogador de mais força, né? E outra coisa, só para finalizar o vídeo aqui, temos um jogador se destacando demais com a camisa do Vasco, principalmente com a velocidade, que é o Paulo Henrique. E o Eduardo, mas o que acontece num jogo ali, no momento do jogo, quando o Vasco explora essa velocidade? Abre caminho para o Verratti, que é o nosso centroavante, e principalmente para o jogador que vem de trás, que é o Coutinho. Vocês sabem muito bem os arremates do Coutinho, né? Se eles abrirem espaço, o Coutinho vai soltar essa patada de fora da área, chuta muito bem o Coutinho. E aí, meus amigos, é aquela parada. É abrir espaços, tem que abrir espaços. Os laterais, Piton, lado esquerdo, Paulo Henrique, Emerson Rodrigues, abrindo espaço para o Vasco jogar pelo meio também, com o nosso craque hoje, titular, Coutinho. E no segundo tempo, olha as opções. Simplesmente, Payet no banco de reservas, podendo... Opções não, opção, né? A opção do Payet no banco de reserva realmente é uma opção gigante para o Vasco. Então, quem acredita na vitória do Vasco, para finalizar o vídeo, deixa o like, confirma aqui embaixo a sua inscrição. Vídeo mais longo hoje, é claro, para comentar o jogo também, porque é realmente um grande jogo. Grêmio e Vasco, realmente um jogo para a gente ficar atento e ligado. Então é isso, galera. Daqui a pouco tem transmissão aqui no canal. Se inscreve aí embaixo, porque hoje o bicho vai pegar. Eu estou ansioso, eu estou energizado hoje. Saudações vascaínas.